Olá pessoal, então vamos começar aqui a fazer as atividades dessa semana, vamos fazer alguns exemplos, né? Então a gente começa o capítulo 6, o capítulo 6 e o capítulo 8 que a gente vai ver, o 7 também, mas o 7 não tem exercícios, né? Demonstrar por meio de tabelas verdades as seguintes equivalências lógicas, a gente está em equivalências lógicas, né? Então vou pegar um exemplo para fazer de novo, embora já tenha feito em sala de aula e tudo, mas vamos pegar um exemplo para fazer de novo. Então eu vou escolher um que não seja um desses aqui. Deixa eu pensar em um mesmo que eu já tenha feito. Não quero me repetir, quer dizer, eu vou ter que me repetir, eu acho. Deixa eu trazer aqui. Então, deixa eu pegar aqui, Jamboards. Então vamos pegar um exemplo. Deixa eu abrir aqui. Um exemplo. Então vamos pegar uma regra. Por exemplo, não P, condicional Q, é equivalente a Q ou P. Tá? Essa aqui a gente não viu em sala de aula e não tem nos exercícios também. Então vamos lá, a gente tem que construir os dois lados, né? Como é que a gente prova que uma equivalência é válida? A gente tem que construir o lado de esquerda, vou chamar de A, em vez de fazer P e Q maiúsculo e B. Então vamos construir. Temos duas proposições simples, P e Q. Então o que a gente tem como linhas, né? A gente são 4 linhas. Difícil de ajeitar aqui, mas vamos lá. 4 linhas. 4 linhas. Qual que é os valores iniciais, né, para as variáveis? É metade verdadeiro e metade falso. Metade da metade. VF, VF. Lado esquerdo, faz o não P. Depois faz não P condicional Q. Tá aqui o A. Lado direito, que é o P. Vamos lá, então negação de P, muda o valor lógico. Então se é VVFF vai ficar FFVV. Não Q condicional Q. Não P condicional Q. Então nesse sentido aqui. Vera Fischer aparece aqui. Aqui vai ser o único falso. O resto tudo é verdadeiro. Q ou P é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira, vai dar V, V, VF. O que a gente constata? Que essa coluna aqui é igual a essa daqui. Então, é uma equivalência válida. Tá? Então, o que a gente faz aqui, tem vários exemplos, a gente vai treinar a tabela verdade. Vocês vão demonstrar várias das regras que a gente vai usar posteriormente. Eu escolhi alguns casos que não são os exemplos que a gente viu na teoria, sobrando alguns, né? Então escolhi um outro ali. Por meio de tabelas verdades, demonstrar que de fato as leis de Morgan não valem no seguinte formato. Tá? Então, aqui é um caso onde não vale alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de demonstrar essas aqui, que é o que estão na atividade, vamos demonstrar que não vale uma outra regra, tá? Então vamos pegar o seguinte. Em vez de ser as leis de Morgan, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos demonstrar que não vale. Que se a gente nega a condicional, então um pensamento seria, isso aqui é a mesma coisa que eu posso negar os dois lados. Não P e nego não Q. Será que vale isso aqui?
Então vamos verificar que não vale. A gente já verificou uma que vale, vamos verificar uma que não vale. Aqui está o lado esquerdo, aqui está o lado direito. Começa a mesma coisa de antes, P e Q. Fazer as 4 linhas. Aqui com certeza eu não consigo fazer o 8, né? Lado esquerdo. P condicional Q. Negação de P condicional Q entre parênteses. Celular. Negação de P. Negação de Q. Negação de P. Negação de Q. VVFF. VFVF. Bora lá. P condicional Q. Vera Fischer aparece na segunda linha. VFVV. Negação disso vai dar FVFF. Essa é a primeira, lado esquerdo. Negação de P. Se é VVFF, vai ficar FFVV. Negação de Q, VFVF, vira FVFV. Nos gatos aí. Negação de P condicional, negação de Q. Vai ficar... perdão. Onde é que tem Vera Fischer? Aqui. Então vai ficar falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O que eu estou comparando aqui? Esse aqui. Com esse aqui é o B, né? Repara como ele dá diferente um do outro, né? FVFF, VVFV. Tem dois lugares, né? Esse aqui e esse aqui que dá diferente, não dá mesmo, né? Então essa aqui é uma regra que não vale. Então essa aqui é inválida, né? É uma equivalência lógica que não vale. Vamos ver. Tá? Bom, esse último exercício é sobre a regra da substituição. Então vamos escolher uma regra que não seja essa daqui. Eu escrevo ali uma... Não precisa nem ser uma regra, né? Pode ser simplesmente uma equivalência lógica. Então vamos pegar uma equivalência lógica que a gente já demonstrou aqui. Essa aqui foi uma que a gente demonstrou. Não P equivalente não P condicional Q equivalente aqui ao P. Então vamos pegar ela de novo. Eu acho que eu não consigo copiar, selecionar e copiar aqui. Eu não consigo? Não sei. Acho que não. Beleza. Então como é que é ela? Não P. Perdão. Não P. Condicional Q. É equivalente logicamente a Q ou P. Já demonstramos isso aqui. Se eu tivesse pedido uma regra, você simplesmente teria que pegar a expressão da regra. Só isso, né? Não precisa conhecer o porquê das regras. Quer dizer, o porquê do nome da regra e tudo mais. E vamos fazer uma substituição, então. Vamos substituir P por T condicional S e Q por T ou não S. Fazer essa substituição aqui. O que vai resultar? Negação de T condicional S, condicional Q, T ou não S, é equivalente a Q, T ou não S, ou acho que eu buzinou aqui na minha casa, um instantinho. Não, foi no vizinho. Foi no vizinho. Então, tá aqui o resultado, né? O princípio diz? Que isso aqui é válido, né? Basicamente é isso. O que o princípio diz? Como isso aqui é válido, como
isso é válido, aplica a substituição, isso aqui é automaticamente válido. Isso que o princípio diz, tá? Não preciso fazer mais tabela verdade, que a gente fez a tabela verdade pro caso de cima, né? A gente não precisa fazer uma nova tabela verdade para de baixo, já teoria, o princípio da substituição já garante que é válido. Acho que vai ser bem mais curto esse vídeo, né? Mas vamos lá então. Vamos trazer o PDF de volta. Tem as regras. Capítulo 6, né? Capítulo 7, então, não tem exercícios, mais breve. E a gente tem o capítulo 8, que é sobre argumentos. Deixa eu encontrar os exercícios daqui. Curioso, eu não tinha me dado conta porque esse exercício aqui, que dizia respeito à equivalência lógica, não lembro por que eu coloquei. Mas enfim, equivalência lógica a gente já viu no capítulo anterior, né? Então vamos lá, vamos pegar um argumento. Construir a condicional associada a cada um dos argumentos. Tá? Então vamos pegar. Eu vou pegar esse modelo aqui porque. Não, eu vou pegar outro modelo. Deixa eu abrir aqui a de Mordes. Vamos pegar um argumento. Tá? Não precisa ser um argumento válido, é só um argumento. Então vou pegar um argumento qualquer. S condicional T. R ou não S. Logo. Não T bicondicional E. Esse é o argumento. Como é que ele está separado? As hipóteses estão separadas por vírgula. Então está aqui a primeira hipótese e a segunda hipótese. Depois do símbolo do logo tem a conclusão. Qual é a condicional associada? A condicional associada no caso vai ser o quê? H1 e H2. Condicional Q. Essa parte que eu pergunto assim, o argumento é válido? Pela definição do que é um argumento, é perguntar se isso é a mesma coisa que perguntar se isso aqui é uma tautologia. Então, essa parte aqui é a tal da condicional associada ao argumento. Como é que seria nesse caso, então? S condicional T, tem que colocar entre parênteses, e R ou não S, condicional não T, bicondicional R. Então, a definição do que é um argumento, para saber se um argumento é válido, é ver se é condicional associada, porque a definição é uma tautologia. Então, essa parte aí que a gente verifica se é ou não uma tautologia é a condicional associada. Mas lembrando que na prática a gente não verifica se a condicional associada é uma tautologia. A gente tem uma proposição lá que diz, se as hipóteses são verdadeiras, segue que a conclusão é verdadeira. A gente não chega a construir a tautologia específica, a gente para antes para economizar trabalho. Mas se a gente fosse fazer pela teoria, pela definição, teria que ter toda a condicional associada. Teria que construir, né, para verificação da tautologia. Teve um aluno que me perguntou na aula, cara, eu não quero errar o nome aqui, então não vou falar, mas essa é a questão, tá? A pergunta bem importante que ele fez. Condicional associada. Então, vamos lá. Verificar se são válidos os seguintes argumentos mediante a construção de tabela verdade. Tem vários argumentos. Bom, deixa eu ver, no caso, o que eu nem pensei muito, eu só fui construindo, né? RTS.
RTS. Não, eu vou fazer o mais simples, porque senão vai dar tantas linhas, vai quebrar aqui. Não vou conseguir fazer. Minha mesa digitalizadora não é tão boa assim. Então eu vou fazer assim. R bicondicional T, não R, logo não T. Parecida com a regra de modos Tollens. Pego as letras e eu geralmente coloco elas... fazer aqui. Então eu tenho aqui hipótese 1, hipótese 2, conclusão. Vamos lá. Duas letras, vou colocar em ordem alfabética, RT, R bicondicional T, não R e não T. Quatro linhas. VVFF, VF, VF. R bicondicional T. É verdadeiro quando elas são iguais. Então vai dar VF, FV. Não R, FF, VV. Não T, FV, FV. Onde é que tem uma hipótese? Hipótese. Vou fazer com outra cor aqui, para ficar mais destacado. Vou pegar até a verde. Melhor. Hipótese 1. Hipótese 2. Conclusão. Quando é que as hipóteses são verdadeiras ao mesmo tempo? Só nesse caso aqui. O que acontece com a conclusão? Segue verdadeira. Logo, o nosso argumento é válido. Se não desse certo isso que a gente fez, tivesse dentre as possibilidades de hipóteses verdadeiras, tivesse alguma falsidade, ou o que a gente chama de contra-exemplo, já quebraria o nosso argumento. Ele seria... Ai, meu Deus. Eu esqueci de colocar. Pior que eu não consigo voltar aqui. Eu não sei editar o vídeo. Eu vou explicar de novo. Vou explicar de novo, então. Me desculpe. Tá aqui o argumento. R bicondicional T, não R, logo não T. Hipótese 1 está aqui. Hipótese 2 está aqui. Conclusão está aqui. Aí construí a tabela verdade. Duas letras, RT. R bicondicional T está aqui. Sem somente C, né? Não R e não T. Hipótese 1, hipótese 2 e conclusão. Tabela verdade, então. VVFF, VFVF. R bicondicional T só é verdadeiro quando elas são iguais. Então, VF, FV, porque aqui estão diferentes, aqui estão iguais. Não R da FFVV. FFVV. E não T, FVFV. Quando é que as duas hipóteses são iguais? Então, silencioso de novo. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Quando é que as duas são iguais? Aqui, verdadeiro e verdadeiro. A conclusão segue verdadeira, portanto, é válido. Tá? Vocês podem pausar e ver. Eu não construí ao mesmo tempo, mas desculpem. Tá? Então, vamos lá para o último. Quer dizer, o último não sei, né? Vamos ver os exercícios. Dá uma pausa aqui e já volto. Vamos continuar, então. O caso aqui é com palavras. É verificar se um argumento assim é verdadeiro ou não. Então, vamos construir um exemplo e fazer o nosso trabalho. Vamos lá, então. Deixa eu construir esse exemplo. Eu vou dar uma pausa, vou construir e já volto. Vamos lá, então. Não sou professor de matemática. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Tá, dessa vez eu estou. Não sou professor de matemática ou sou professor de biologia. Deixa eu fazer uma coisa aqui.
Deixa eu aumentar o tamanho. Melhor. Então, vamos lá. Não sou professor de matemática, eu sou professor de biologia. Sou professor de matemática, logo sou professor de biologia. Então, a gente tem sou professor de matemática. Vamos chamar sou professor de matemática de P. Sou professor de biologia de quê? Sou professor de matemática é P, logo sou professor de biologia. Então, qual o formato? Não P. O quê? P. Logo quê? Então tem que construir a tabela verdade disso aqui. Começo com P, Q. Aí faço não P, não P, o Q. Não preciso fazer do P e Q, porque já está pronto. Então, VVFF, VF, VF, negação de P, FF, VV, negação de P ou Q, VF, VV. Onde que estão os elementos, né? Hipótese. Aqui da hipótese 1, aqui da hipótese 2 e aqui está a conclusão. Quando é que hipótese 1 e hipótese 2 são verdadeiras? Somente na primeira linha. O que acontece com a conclusão? É verdadeira. Logo, meu argumento é válido. Então, não é uma falácia, é um argumento válido. Para terminar, deixa aí. Vamos para o que ainda tem. Vamos lá ver. Encontrar um contra-exemplo pela atribuição de valores lógicos. Então, eu vou estabelecer aqui. Vou dar uma pausa, agora eu vou estabelecer um exemplo que a gente consiga fazer. Então, vamos lá. Estabelecer um argumento e vamos pelo método da atribuição de valores lógicos. Verificar se esse argumento é válido ou não. Então, o que a gente pretende buscar? Um contra-exemplo, né? Então, vamos pegar um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? Atrás de um contra-exemplo. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é falso. Contra-exemplo. Bom, a primeira coisa que a gente obtém. Vai ter outra cor aqui. A gente tem as letras, né? P, Q, R, S. Como S tem que ser um contra-exemplo, S tem que ser verdadeiro. S já está definido. Então isso aqui é falso. Isso aqui não S é falso. Para R ou F ser falso, só se o R for falso. O R tem que ser falso também. R sendo falso, isso aqui tem que ser verdadeiro. Como tem uma condicional, aqui o Q pode ser verdadeiro ou falso. Né? O Q pode ser verdadeiro ou falso. Só o P e Q tem que ter o mesmo valor lógico. Então vamos tentar aqui ó, o Q é verdadeiro. O Q é verdadeiro, para isso aqui ser verdadeiro, o P tem que ser verdadeiro. Então, uma possibilidade é essa aqui. Essa possibilidade nos estabelece um contra-exemplo. Não é a única, né? A gente podia ter pego o Q igual a falso, e aí o P falso também. Como tem um contra-exemplo, o argumento passa a ser inválido. E aí a gente conclui um exemplo de cada exercício. Né? Está finalizado o exemplo de cada exercício. E por essa semana é isso. Vamos ter bastante trabalho, bastante tabelas verdades, mas é isso aí. Certo? Abração.